Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anselmo, rogai por nós. Olá, seja bem-vindo ao grupo Santo Anselmo, seja bem-vindo ao nosso curso de Catecismo da Igreja Católica. Essa é a nossa quarta aula. E como estamos começando esse curso, eu gostaria de informar a você, que está chegando agora, do que tratamos até então. Na nossa primeira aula, nós falamos acerca da história do Catecismo da Igreja Católica, a história dos catecismos da Igreja Católica e como a Igreja Católica lidou e elaborou catecismos ao longo de sua história. Na segunda aula, nós já adentramos no atual Catecismo da Igreja Católica e analisamos do item 1 ao item 26 o prólogo, uma grande introdução desse catecismo. Na terceira aula, nós adentramos propriamente na parte doutrinária do catecismo. E aí nós começamos a parte 1, seção 1, capítulo 1. Nessa parte introdutória, nessa parte inicial do catecismo, nós temos o capítulo 1 com a seguinte declaração, com o seguinte tema: o homem é capaz de Deus. O homem é capaz de imaginar a Deus, o homem é capaz de desejar Deus, o homem é capaz de sonhar e querer ter uma intimidade com Deus. No entanto, a capacidade do homem de conhecer a Deus é limitada. E aí chegamos na seção 1, capítulo 2. Deus vem ao encontro do homem por meio da revelação. Esse é o nosso tema de hoje. Pode virar a página. O Catecismo da Igreja Católica, dos itens 27 ao 49, aborda o desejo de Deus que está inscrito no coração do homem, como uma marca indelével, uma marca que não pode ser retirada, uma marca que não pode ser apagada. O homem, criado por Deus, para uma relação de amizade e comunhão, agora, afastado de Deus por causa do pecado, ainda sente a necessidade dessa relação de comunhão e de amizade. Por isso, como eu acabei de dizer, o capítulo 1 da seção 1 da primeira parte do Catecismo, itens 27 a 49, trata do tema o homem é capaz de Deus. E no capítulo 2, a partir do item 50, cuja análise começamos agora, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que, mediante a razão natural, pela sua própria inteligência, pela sua própria capacidade de argumentar, de observar e de formular juízos, o homem pode conhecer a Deus. Pode conhecer a Deus a partir da existência de suas obras, a partir da observância de uma certa ordem, de uma certa organização na natureza, nas coisas, no devir constante. No entanto, essa capacidade que o homem tem de, a partir da análise do mundo que o cerca, a partir de um olhar para dentro de si, a partir do exame dos fenômenos da natureza, da beleza encontrada na criação. Essa capacidade de inferir a presença de Deus vai somente até este ponto. Ao ponto de constatar que existe um Criador
e ao ponto de desejar uma relação íntima e pessoal com esse Criador. A partir daí, o homem, em sua limitação de criatura e em razão do pecado, não consegue penetrar, adentrar na essência de Deus, na natureza de Deus, na intimidade de Deus. Dessa forma, cabe a Deus vir ao encontro do homem, aproximar-se do homem, revelar-se ao homem. Revelar no sentido de retirar o véu e se mostrar ao homem. E ele fez isso por meio de Jesus Cristo, o seu Filho bem-amado, que, sendo Deus na eternidade, tornou-se homem e veio ao nosso encontro nos mostrar o rosto de Deus. É isso que nos ensina o item 50 do Catecismo da Igreja Católica. No item 51, nós temos a afirmação de que aprove a Deus, a partir da sua bondade, a partir da sua sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido ao homem o mistério de sua vontade, que é ter com este homem uma relação de amizade por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez carne para dar à humanidade o acesso a Deus. A revelação, podemos dizer assim, é um ato de bondade, é um ato de sabedoria, é um ato de amor de Deus para com o ser humano. E esse ser humano deve responder a esse ato revelador de Deus por meio da fé. E a partir daí, iniciar uma vida de amizade com Deus. O item 52 nos explica por que a revelação é necessária. Deus habita uma luz inacessível, nos diz São Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. A grandeza, a onipotência, a santidade, a magnificência de Deus é de tal ordem, é de tal magnitude, que o homem, com a sua inteligência, com o seu esforço, mesmo com a sua bondade, não consegue acessar. Ele consegue, no máximo, inferir, desejar, observar e constatar que existe esse ser magnânimo que criou todas as coisas e criou a ele mesmo. E que lhe deixou no coração uma centelha divina que produz essa imensa saudade. Então, a incapacidade do ser humano de adentrar no mistério de Deus torna necessária a ação de Deus que vem ao encontro do homem para se revelar e para se mostrar. Ainda em relação ao item 52, permita-me uma simples comparação. Nós, nas nossas vidas, nos conhecemos e fazemos amizade uns com os outros. Imagine que eu venha conhecer você pessoalmente. Nós nos apresentamos, sabemos o nome um do outro, mas se pararmos aí, nós não desenvolveremos uma amizade, não nos tornaremos amigos e muito menos grandes amigos ou amigos íntimos. Será preciso que a gente tenha uma convivência, será preciso que eu me revele a você, será preciso que você se revele a mim. Eu tenho de lhe dizer quem eu sou, de onde eu vim, o que faço da vida. Eu tenho que lhe dizer que eu não gosto de cebola na pizza de calabresa. Eu tenho que lhe dizer que eu prefiro Coca-Cola a Pepsi.
E você, da mesma forma, tem de se revelar a mim, de tal modo que eu passe a conhecer você, a conhecer o seu jeito, e você passará a conhecer a mim e ao meu jeito, as minhas preferências. E aí nós poderemos, a partir daquilo que temos em comum e com o respeito daquilo que nós nos diferenciamos, nós passaremos a ter uma relação de amizade. Então veja que interessante. Se entre nós que somos iguais, somos seres humanos, a amizade é construída a partir de um processo de revelação mútua. Imagine a possibilidade de o homem conhecer o Criador, de o homem estabelecer uma conexão com Deus. É claro que deverá ocorrer uma revelação, não do homem para Deus, porque Deus nos conhece, pois foi Ele que nos criou. No Salmo 139, Davi, numa belíssima poesia, diz que Deus nos conhece quando ainda éramos uma massa informe no útero de nossa mãe. Deus nos conhece desde o momento de nossa criação. Mas para nós conhecermos a Deus, será preciso que Ele se revele. É isso que nos ensina o item 52. O item 53 do Catecismo nos fala de um projeto de revelação. A revelação de Deus ao homem não é algo instantâneo, não é uma decisão extemporânea. Deus traçou um grande plano, Deus traçou um projeto de revelação, por meio do qual ele se mostra ao homem ao longo do tempo, do espaço, da história, de uma forma pedagógica, de uma forma progressiva, imiscuindo-se na história do homem, entrando na história do homem, até culminar com a revelação em Jesus Cristo, quando Deus, não mais entrando na história do homem por meio de instrumentos, por meio de mensageiros, Ele mesmo vem e se faz homem. Existe, nesse modelo de revelação, uma grande pedagogia, onde Deus vai respeitar essa criatura, vai tratar essa criatura com beneplácito e vai se revelar respeitando o estágio ou os estágios de desenvolvimento histórico, geográfico e cultural da humanidade, de tal sorte que o conhecimento acerca de Deus seja crescente, progressivo, seja assimilável, seja então de tal forma que no momento específico, no momento próprio, o homem esteja preparado para conhecer a Deus pessoalmente em Jesus Cristo. Santo Irineu de Lyon, lá no século II, nos fala dessa pedagogia divina sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. E ele diz assim: o Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a aprender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. A ideia é de uma revelação progressiva, histórica, cultural, geográfica, antropológica, sociológica, de tal modo que Deus penetre na cultura do ser humano, na imaginação do ser humano, nas suas crenças, na sua história, para que essa revelação seja completa. É esse projeto que nós vamos ver rapidamente agora, e no decorrer desse curso nós veremos com mais clareza. O item 54 do Catecismo e o item 55, esses dois itens nos falam da primeira aliança,
a primeira revelação de Deus, que acontece aos nossos primeiros pais. O livro do Gênesis nos fala de Adão e Eva e de uma relação de amizade que Deus quis estabelecer com aquele casal. Então, o primeiro ser humano criado, a primeira família criada, a primeira família que teve a capacidade intelectual de conhecer a Deus, a capacidade de imaginar o Criador, o desejo de amizade com o Criador. Deus logo com esses faz a primeira aliança. Nessa aliança, Deus estabelece com Adão e com Eva uma relação de Criador e criatura, dando a eles tudo aquilo de que necessitavam e exigindo deles o reconhecimento de sua condição de criatura, consubstanciado no dever de obediência. Isso estava simbolizado em não consumir o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por trás desse mandamento tão simples está embutida a relação. Eu sou o Criador, você é a criatura. Você me obedece, me serve e me reconhece como Criador. O pecado que consistiu nessa desobediência não frustrou essa aliança. Porque no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, logo após o pecado, o nosso Senhor estabeleceu a promessa de redenção, a promessa de reaproximação, a promessa de nova reunião com Deus, por meio de um descendente da mulher que viria desfazer aquele pecado, que viria desfazer a desunião, reconciliando o homem com Deus. A humanidade cresce a partir de Adão e Eva. Os homens se multiplicam, dominam a terra, dominam a metalurgia, dominam os animais, constroem cidades e se tornam, mais uma vez, arrogantes. O item 56 do Catecismo da Igreja Católica nos fala do crescimento da população, nos fala do domínio que o homem começou a exercer sobre a terra. E esses descendentes de Adão e Eva, num primeiro momento, não foram capazes de reconhecer a Deus como o Criador e como o doador da vida e de todos os bens. Essa arrogância do homem vai levar a um extermínio da humanidade em razão do seu coração deliberadamente mau. Então, Deus vai fazer uma aliança com Noé, o único justo, a única pessoa que ele encontrou capaz de reconhecer a Deus como Criador e desejoso de buscar uma aliança com Deus. Deus vai recomeçar a humanidade por meio do patriarca Noé. E aí nós temos no item 57 do Catecismo da Igreja Católica essa aliança que Deus faz com Noé. Por meio de um dilúvio, ele encerra a existência da humanidade e reinicia essa humanidade com Noé e com a sua família. O item 58 do Catecismo nos diz que Noé construiu a arca, entrou nela com a sua família e nenhuma outra pessoa quis entrar. E com isso, quando as águas do dilúvio se encerram, Noé sai e recomeça a humanidade. É interessante anotar aqui o seguinte: as sucessivas alianças não significam frustração das alianças anteriores. Entenda aí isso. A primeira aliança, a aliança com Adão, a amizade plena no Éden, ainda está vigente. Deus ainda deseja essa aliança com o homem e desejará por toda a eternidade.
o pecado veio e quebrou essa aliança. Veja, quem quebra a aliança não é Deus, é o homem. A promessa de salvação feita a Adão e Eva, em Gênesis 3,15, no sentido de que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, a serpente que levou Eva e Adão a pecar, o diabo. E a partir desse evento, a relação seria restabelecida. Essa promessa se cumpriu em Cristo e está à disposição do homem por toda a eternidade. Quando os descendentes de Adão se afastam e Deus faz a aliança com Noé, a aliança com Noé absorve as alianças anteriores, ou seja, a cada nova aliança, nós temos a absorção da aliança anterior e Deus novamente procurando restabelecer a amizade com o ser humano. Dentre os descendentes de Noé, teremos o Éber, e como descendente do Éber, teremos Sem. Mais tarde, teremos dentre esses descendentes, chamados pelos historiadores de povos semíticos, teremos um homem chamado Abraão. Deus vai escolher Abraão para fazer dele o pai do povo de Deus sobre a terra. É o que nos ensina o item 59 do Catecismo da Igreja Católica. Para congregar a humanidade dispersa, Deus elege Abraão. Abraão vive na região da Caldeia, na cidade de Ur, ali entre a foz do rio Tigre e do rio Eufrates, no Golfo Pérsico. Mais tarde, Abraão, seus irmãos, o seu pai Terá, emigram daquela região e Deus chama Abraão para habitar uma terra diferenciada, a terra de Canaã. Deus promete dar a Abraão essa terra, a ele e a sua descendência, e promete fazer dele um grande povo, e promete, por meio dele, abençoar todas as nações da terra. Em Gênesis 12:3, o Senhor diz a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Abraão é chamado não apenas para criar um povo, criar um conjunto de descendentes que vai testemunhar acerca de Deus nessa terra. Mas Abraão é chamado para que, por meio dele, Deus abençoe todas as nações, todos os povos, todas as culturas, todos os idiomas, promovendo a reunião daquela amizade rompida pelo pecado. No item 60, o Catecismo nos diz que o povo que foi originado a partir de Abraão torna-se o depositário da promessa de salvação. Tornam-se os guardiões da promessa de Deus, de que vai resgatar o homem para uma relação de amizade. Abraão, então, vai ter um filho com sua esposa Sara, esse filho se chamará Isaque, que vai, juntamente com a sua esposa Rebeca, ter 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó vai ter 12 filhos e mais uma filha. E a família, os descendentes de Abraão, vão começar a crescer. Não é? Abraão e Sara já se tornam 3 com Isaque, se tornam 5 com Esaú e Jacó, e a partir de Jacó nós já temos 13 filhos, que se casam e têm filhos e mais filhos, e nós já temos um clã com mais de 70 almas, nos fala o capítulo 50 do livro de Gênesis. Esse povo que descende de Abraão, e mais especificamente esses 12 filhos de Jacó, né, bisnetos de Abraão, serão o embrião do povo judeu, do povo de Israel, o povo que vai levar ao mundo a promessa da salvação, a promessa do Messias, daquele ungido que virá resgatar a amizade entre Deus e o homem.
Esse é o item 61 do Catecismo da Igreja Católica. E a partir do item 62, o Catecismo nos diz que esses filhos de Jacó, não é? Mais os filhos de José, que é um dos filhos de Jacó, eles se tornarão os patriarcas de Israel, formando as chamadas 12 tribos de Israel. É verdade que por um problema de fome ali, por volta do ano 1600, 1500 antes de Cristo, talvez um pouco antes, esses descendentes de Abraão emigram para o Egito para fugir da fome. Naquele episódio que nós conhecemos como a venda de José como escravo para o Egito, né? E lá no Egito, os descendentes de Abraão passam a viver por mais de 4 séculos. Lá eles se multiplicam enormemente e crescem avassaladoramente. No entanto, os egípcios escravizam os descendentes de Abraão. Eles foram para o Egito porque José, um bisneto de Abraão, consegue solucionar o problema da fome no Egito e torna-se benquisto diante daquele faraó de sua época. Mas com o passar do tempo, como os descendentes de Abraão vão para o Egito e se multiplicam, os egípcios os veem como ameaça e os fazem escravos. E eles ficam escravizados por mais de 400 anos. Deus, então, vai enviar um libertador para retirá-los do Egito. Essa saga que nós conhecemos como o Êxodo, sob a liderança de Moisés, nos é apresentada pelo item 63 do Catecismo da Igreja Católica. Porque Moisés, a mando de Deus, sob a autoridade de Deus, convida esse povo a sair do Egito e a voltar para a terra de Canaã, aquela terra que Deus prometera a Abraão, o seu antepassado. Como esse povo ficou escravizado no Egito por 400 anos, eles perderam a sua identidade cultural, a sua identidade sociológica, a sua condição de descendentes de Abraão. É preciso agora que Moisés, num trabalho pedagógico, escolar mesmo, reeduque este povo, mostrando a eles quem eles são, falando do Deus a quem eles devem servir, relembrando a promessa que Deus fez aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E aí Deus vai fazer com esse povo uma nova aliança, a chamada aliança sinática, porque ela foi feita no Monte Sinai, quando Deus entrega a Moisés para entregar ao povo a lei de Deus, o código que deve conduzir a sua vida, a forma de organização dessa sociedade, que deve ser pura, que deve ser ética, que deve ser santa, que deve ser decente, que deve ser civilizada, em relação ou em comparação ou diferentemente daqueles povos que habitavam aquela região e que se haviam degradado por conta do pecado. Então, a aliança do Sinai, além de ser uma aliança propriamente entre Deus e a humanidade, era também um elemento de reconstrução, é um elemento de educação, de civilização, de construção de uma nova ética, de uma nova sociedade, de um novo conceito de vida, para que essas pessoas pudessem se transformar num país com uma ética própria, com uma moral própria, aquilo que se diz moral judaica, para que por meio desse povo Deus pudesse nascer e vir ao mundo. Esse povo chega depois de um longo percurso pelo deserto, de erros, de acertos, de perdas e de vitórias, mas de aprendizado. Esse povo chega ao território de Canaã com a lei, com um objetivo e
com uma terra para conquistar. É interessante você notar que estão aí os elementos básicos da formação de um Estado. Nós temos o povo, que são os descendentes de Abraão. Nós temos uma terra, que é a terra de Canaã, que Deus prometera a Abraão e que eles vão agora reconquistar. Nós temos um ordenamento jurídico, que é a aliança sinática, e nós temos um objetivo, que é ser o povo de Deus, servir a Deus e ser testemunha de Deus neste mundo. Moisés morre no final dessa epopeia e então Josué, o seu substituto, conduz o povo à conquista da terra. Isso acontece lá por volta de 1300 e alguma coisa antes de Cristo. Conquista-se a terra. A terra é então dividida entre as 12 tribos de Israel. E eles passam os 200 anos seguintes num processo de consolidação dessa conquista. Ainda existem algumas guerras com povos vizinhos, ainda existem alguns inimigos internos, ainda existem algumas diferenças entre as 12 tribos. Isso vai se organizando, porque, como eu disse, o projeto de Deus de revelação, ele é pedagógico, histórico e progressivo. Nós já tivemos a aliança adâmica, nós já tivemos a aliança com Noé e agora estamos na aliança do Sinai. Nessa época, quando as coisas ficavam difíceis, Deus levantava um líder para conduzir aquelas pessoas à solução, seja um problema interno, seja uma guerra externa. Eram os juízes. Viveram assim por mais de 200 anos, tiveram em torno de 20 juízes. Mais tarde se organizam ali sob a forma da monarquia, como nos conta o primeiro livro de Samuel, com a entronização de Saul. Mas Saul, lá pelo ano 1050, começa a reinar, e lá pelo ano 1010, mais ou menos, pelo volta do ano 1030, se não me engano, melhor dizendo, Saul já perdeu a condição de rei. Deus o rejeita e escolhe Davi. Davi reina por 40 anos. E Davi, apesar de não ser um homem perfeito, Davi faz a vontade de Deus. Pelo menos acerta muito mais do que erra. E é fiel a Deus muito mais do que alguns momentos de infidelidade. E com Davi, Deus faz mais uma aliança. A aliança davídica. A aliança de que os seus descendentes sempre estarão no trono de Israel. E com Davi, Israel chega no topo, na glória. Torna-se uma potência, torna-se um país respeitado, rico, com largas fronteiras. Ou seja, o grande projeto de Deus está indo adiante. Agora existe um povo na terra que testemunha acerca de Deus. Deus está preparando o povo, está se revelando à humanidade, por meio dos descendentes de Abraão, desse reino de Israel. É verdade que depois virá Salomão e depois teremos o cisma. O reino se divide entre o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. É verdade que os sucessores de Salomão, de Roboão e de Jeroboão, enfim, os sucessores desses reis, oscilarão, ora andando com Deus, ora distantes de Deus. O reino do norte, que ficará mais distante de Deus, lá pelo século VIII, vai se perder, praticamente dizimado pela Síria. Mas o reino de Judá ao sul vai permanecer com algum nível de fidelidade a Deus. Nada obstante, será ocupado sucessivamente, lá no século VI, pela Babilônia, no século V, pela Pérsia, no século IV, pela Macedônia, e, um pouco antes de Cristo nascer, são dominados por Roma. Ainda chega um resto de Israel
para que Deus, por meio desse resto, dentro desse resto, ele vai julgar que o mundo já está preparado para conhecê-lo definitivamente e vai escolher uma mulher, uma jovem virgem da cidade de Nazaré, na Galileia, uma mulher chamada Maria, prometida em casamento a um descendente direto do rei Davi. E por meio dessa virgem, mediante uma ação milagrosa do Espírito Santo, Deus vai tornar-se homem. E aí, culminar esse grandioso projeto de revelação. Isso é em resumo, vamos dizer assim, o resumo da revelação que nós temos aí no artigo, melhor dizendo, no item 64. Cristo é o ápice da revelação de Deus. A revelação que começa com Adão, que prossegue com Noé, que chega até Moisés na aliança sinática, que chega a Davi, que é relembrada aos reis de Judá e de Israel pelos profetas, anunciando a vinda de um Messias. Messias quer dizer ungido. Anunciando a vinda daquele ungido de Deus que vai resgatar o homem num processo de amizade com Deus. Então, por meio desse grande projeto revelacional, Deus vai se mostrando ao ser humano. Primeiro, a Noé, a Abraão, aos descendentes de Abraão, a Moisés, a Davi e, por fim, a toda a humanidade, quando ele próprio, Deus, se torna homem. A revelação está completa. Fique conosco. Acompanhe-nos na nossa próxima aula. Santo Anselmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.